como vão vocês? Hoje nós vamos trabalhar geografia da página 16 até 28. Vamos começar? Hoje nós vamos falar da utilização da água na agricultura. A agricultura ela é uma das atividades mais importantes, atividades econômicas mais importantes no nosso dia a dia, A atividade agrícola ela é responsável pela produção dos alimentos que consumimos e também da matéria-prima para as indústrias. Para garantir, a produção desses alimentos, a agricultura necessita de uma grande quantidade de água, Então, nessa aula de hoje, nós vamos conhecer, a forma como essa agricultura utiliza a água para melhorar o aproveitamento da água disponível. A agricultura é uma atividade que ocorre, o preparo e o cultivo do solo para se obter dele os alimentos que nós consumimos, No nosso dia a dia, a agricultura também realiza a produção de alimentos utilizados como matéria-prima para a indústria transformar, em produtos que nós vamos consumir, vamos comprar, A agricultura é uma das principais formas de promover a transformação do espaço geográfico, É uma das técnicas mais antigas também. Para garantir, a produção dos alimentos e o crescimento saudável das plantas, a agricultura não pode depender apenas do solo, Ela precisa também de uma grande quantidade de água, De acordo com o Fundo, das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, a FAO, a atividade agropecuária que integra tanto a agricultura quanto a pecuária, que é a criação de animais, consome cerca de 70% de toda a água consumida no mundo. Aqui no nosso país, esse percentual ele é bem maior, Pois o nosso país ele utiliza uma grande quantidade de água para realizar a irrigação das grandes lavouras. Página 17, você observa aí esse gráfico, esse esquema do consumo de água no nosso país, na parte de irrigação, mineração, abastecimento urbano, abastecimento animal, termoelétricas, indústria e abastecimento rural. Continuando na página 17, nós podemos, observar que a irrigação é a atividade que consome a maior quantidade de água no nosso país, É também essencial para garantir a produtividade de um grande número de lavouras, Na região centro-oeste, por exemplo, onde os índices de chuva são irregulares ao longo do ano, os grandes proprietários de terra realizam grandes investimentos em sistemas de irrigação. No Nordeste brasileiro, esse número de chuvas ele é insuficiente, Então a produção agrícola ela torna-se inviável sem o uso da irrigação. Nessa região a irrigação é necessária, inclusive entre os pequenos agricultores. A irrigação é um sistema fundamental, para garantir que as plantas, as plantações não fiquem sem água. A irrigação também pode resultar num grande desperdício de água, pois esse processo ele deve ser avaliado, Ele deve ser estudado para a quantidade exata de água necessária para cada cultura, O agricultor poderá irrigar mais do que o necessário. O processo de irrigação ele não é tão simples, Cada agricultor precisa saber, a quantidade de água necessária, para cada cultura. O conhecimento técnico, do profissional, ele é necessário, para que se conheça as necessidades específicas de cada tipo de cultura, evitando assim o desperdício de água, de tempo e de energia. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as culturas agrícolas mais irrigadas são a cana-de-açúcar, o arroz, o milho, a soja, o feijão, o café, a laranja, melancia, algodão, trigo, e a cebola. Estas variedades exigem uma maior quantidade de água em sua produção. A irrigação ela é essencial para garantir a produção em determinados locais, principalmente onde as chuvas não são regulares, No entanto, é necessário pensar em estratégias e tipos de irrigação que, além de garantir a produtividade, também contribuam para a economia de água. O gotejamento é uma das melhores opções, Visto que o uso controlado da água proporciona um melhor aproveitamento e evita, os desperdícios. Nessa técnica do gotejamento, possui como princípio básico utilizar o mínimo possível de água. E como seu próprio nome sugere, essa técnica, consiste em pingar gotas de água no solo de maneira controlada e econômica. A
microaspersão também é uma técnica de irrigação que utiliza uma quantidade relativamente pequena de água, tá? Cabe salientar, porém, que tanto a microaspersão quanto o gotejamento são técnicas que apresentam maior viabilidade em áreas pequenas de irrigação. As matas ciliares são de grande importância para evitar o assoreamento dos rios, né? Ou seja, evita que os rios recebam grande quantidade de terra, areia e outros materiais, tá? Que são carregados pelo escoamento superficial da água da chuva e da irrigação em excesso. Essa conservação, né, das matas ciliares contribui para a conservação dos rios e dos lagos. A captação da água da chuva também é uma ótima alternativa, principalmente para aquelas pessoas que necessitam utilizar a água para irrigar o jardim ou a horta. A água da chuva pode ser aproveitada para irrigar esses locais pequenos, tá? Com baixo custo. Além disso, em locais como a região Nordeste, não é? Onde a quantidade de chuva é reduzida. Então, a instalação de cisternas, né? E a capacitação de água são de grande importância para as famílias, tá? Essa água ela pode ser utilizada tanto para o consumo familiar quanto para a irrigação da horta e para matar a sede também dos animais. Lembre sempre, né? A água ela é um dos recursos naturais mais preciosos à nossa disposição. Por isso, evite o desperdício e economize sempre que possível. Vamos para os exercícios? Número 1, por que a água é tão importante para a agricultura, né? Você vai responder aí. Número 2, você considera a agricultura uma atividade econômica importante? Você vai dizer sim ou não, depois você vai dizer o porquê, tá? 3, jogo dos 7 erros. Você vai encontrar as 7 diferenças existentes entre as duas imagens. Lembrando que a primeira imagem, né, à sua esquerda, é a imagem correta. A imagem da direita é a imagem errada, onde você vai marcar os 7 erros que você encontrar. 4. Observe as duas imagens, marque com um X aquela em que o tipo de irrigação adotado resulta em um menor desperdício de água. Número 5. Você também vai marcar com um X o tipo de irrigação mais indicado para reduzir, né, o desperdício de água na agricultura. Número 6, né? Chegou a hora de pesquisar, tá? Com a ajuda aí do seu responsável, você vai pesquisar as opções abaixo e vai responder as perguntas, tá? Letra A, B, C, D e E. Aqui nós fechamos o primeiro conteúdo de hoje, vamos para a segunda parte de geografia, a água na produção de energia elétrica, página 23. Você sabia que a água é um elemento de grande importância, né, para a geração de energia elétrica? O uso da água para geração de energia elétrica, não é? A energia elétrica ela é produzida a partir do uso de água, né? Consiste na obtenção de energia através do aproveitamento, né, no chamado potencial hidráulico de um rio, ou seja, através das forças das águas deste rio, tá? Os rios possuem importância primordial para a sociedade. Eles são as principais fontes de água para o abastecimento urbano e rural. É dos rios, né, então, que retiramos a água que bebemos, que utilizamos para cozinhar e para realizar a nossa higiene pessoal e diária, tá? Não podemos deixar de comentar que para chegar em nossa casa, né, a água captada de um rio passa por processos de limpeza e de purificação. Para que se consiga, não é, obter energia elétrica a partir da força da água, né, de um rio, é necessário que as usinas hidrelétricas, tá? Que usinas hidrelétricas, por sua vez, são construídas predominantemente em rios, né, que apresentam um grande volume de água, tá? E também apresentem desníveis ao longo do seu curso, tá? Esses rios são chamados de rios de planalto. Bom, nem todos os rios, não é, podem ser utilizados para a instalação de usinas hidrelétricas, tá? Isso porque existe a necessidade de desníveis, né, que elevam, tá, a velocidade da água, consequentemente a sua força para a geração dessa energia, tá? As usinas hidrelétricas, não é, elas possuem uma série de turbinas conectadas a geradores. Essas turbinas, elas são movimentadas pela força das águas, o que resulta na geração de energia elétrica. As usinas hidrelétricas, né, elas são construídas bem distante, não é, dos centros consumidores, porque elas necessitam de um grande espaço para sua implantação. Essa
Essa característica, não é, faz com que o custo, né, de transporte dessa energia torne-se maior, tá? Mesmo assim, a energia elétrica produzida a partir da força da água, ela apresenta um custo relativamente baixo. As usinas hidrelétricas, não, elas são responsáveis por cerca de 18% de toda a energia elétrica produzida no mundo todo. O Brasil, não é, o nosso país, ele encontra-se entre os países que apresentam maior potencial hidráulico do mundo, tá? O Brasil atualmente possui 217 usinas hidrelétricas espalhadas pelo país. A característica, não é, dos rios brasileiros contribuem de forma significativa, tá, para a implantação desse tipo de usina, né? Uma das usinas hidrelétricas mais conhecidas do Brasil é a de Itaipu, localizada em Foz do Iguaçu. Aí abaixo no seu livro, na página 24, tem uma imagem para você da usina hidrelétrica de Itaipu. As vantagens, não é, da produção de energia elétrica através da força das águas, nós podemos citar: a água é uma fonte renovável de energia, as usinas hidrelétricas possuem uma grande capacidade de armazenamento de água, né? As usinas hidrelétricas não poluem o ar, tá? Os reservatórios das usinas hidrelétricas coletam, além das águas dos rios, as águas das chuvas, não é? Os reservatórios podem ser utilizados também para irrigação em locais mais próximos à usina, produz energia considerada de baixo custo, contribuem para o desenvolvimento local e regional, tá? E a energia hidrelétrica é considerada limpa e barata, tá bom? Aqui embaixo, na página 25, você tem uma foto, tá, do reservatório de uma hidrelétrica em nível baixo. As principais desvantagens, não é, da energia elétrica proveniente do uso da água, nós podemos citar a ocupação de terras, né, anteriormente ocupadas por comunidades locais, necessidade de realojamento de diversas pessoas, não é, alagamento de uma grande extensão territorial, a necessidade de remover uma quantidade de vegetação, a redução da biodiversidade local, a vida aquática é profundamente afetada, né? Possível alteração no clima, visto que, por concentrar uma grande quantidade de água, o reservatório contribui para um aumento na quantidade da água evaporada, podendo afetar o regime de chuvas e também das temperaturas do local. Vamos aos exercícios. Número 1, você vai responder o que é a energia elétrica. 2, na sua opinião, por que a energia elétrica é importante? Nós citamos várias questões, não é? 3, indique 2 pontos positivos do uso da água para a geração de energia. Agora indique 2 pontos negativos. Nós acabamos de falar, né, do uso da água para a geração de energia. No 5, né, no caça-palavras, você vai ler esse pequeno trecho desse texto e vai procurar essas palavras que estão em negrito, tá? Você tem que identificar energia, água, turbinas, elétrica, hidrelétricas e naturais. Na página 28, tá? Você já imaginou viver sem energia elétrica? Você vai responder sim ou não. Imagine como seria viver sem energia elétrica, escreva um pouco, né, um pequeno texto, como seria o seu dia a dia. E aí embaixo tem um racha-cuca para você poder fazer, tá bom? A energia elétrica que chega na residência é fornecida pela usina hidroelétrica. Na figura abaixo temos 3 tipos de mini usinas diferentes. Vamos imaginar que a usina A gera energia para 5 casas e a B gera energia para 7 casas e a C para 4 casas. Se forem construídas 5 do tipo A, 3 do tipo B e 2 do tipo C, quantas casas irão ser abastecidas de energias por essas usinas? Basta você multiplicar e depois somar todos os resultados, tá bom? Beijos, até amanhã.